Bem-vindos a mais um episódio do Eu Sei Que Pode. Nessa quinta temporada, nós estamos explorando soft skills e hard skills e o quanto essas habilidades, essas competências, elas fazem diferença no nosso dia a dia, sejam nas nossas relações, sejam nas nossas carreiras, enfim, na nossa vida como um todo. E no episódio de hoje, eu tenho o prazer de receber novamente uma pessoa que, durante o episódio anterior, demonstrou muita maturidade, muito conhecimento com relação ao tema que nós estamos trazendo hoje. Então, Ana, seja muito bem-vinda a mais um episódio do Eu Sei Que Pode. Viu, gente? A Ana vai se apresentar, então vai relembrar um pouquinho da trajetória dela para vocês, mas hoje ela é coordenadora de comunicação e essa soft skill, quando a gente pensa em comunicação de uma forma mais abrangente, ela é fundamental no nosso dia a dia. E a ideia é que nós possamos hoje explorar insights e situações do dia a dia e mesmo observar isso de uma forma um pouquinho mais ampla, tirando um pouquinho desse conceito de prateleira, né, de que comunicação é fácil, de que é uma habilidade muito simples e que não, né? Na verdade, a gente tem muitos pontos a desenvolver e todos nós temos muito a ganhar com isso. Ana, seja muito bem-vinda. Bora! Bora! Obrigada pelo convite. Sim. Já foi uma honra estar aqui e agora pela segunda vez, então, mais ainda. Quinta temporada. Quinta temporada! Eu te falei que eu já fiquei um pouquinho nervosa, né? Ei, boa, mas assim, ó, diz que quando a gente sente, sabe, esse friozinho na barriga e a gente fica nervoso, mesmo tendo habilidade para viver aquela atividade, é porque é bom, significa que a gente tá inteiro. É bom e é também pela responsabilidade, porque assim eu vou falar de um tema que eu sou apaixonada, né? Já falando um pouquinho do histórico, eu estou há 22 anos já na comunicação, formada na área de jornalismo. E quando a gente fala jornalismo, as pessoas falam, em que jornal você trabalha, né? Mas a comunicação é muito ampla, é mais do que isso. Então, eu já trabalhei em TV, trabalhei em rádio, trabalhei como assessora de comunicação no governo do estado, em prefeitura, né? Então, aí no setor público. Depois, passei para o setor corporativo, para a área corporativa, né? Trabalhando com endomarketing. E hoje, estou expandindo um pouco mais essa experiência, levando a comunicação, então, que é para a área do institucional também, ainda, né? Com a comunicação interna, Sim. porque pessoas é uma coisa que me move, adoro, e levando isso para o institucional, que é onde a gente vai falar sobre a reputação, identidade de empresa, né? Todo esse movimento que a gente faz para trazer essa consistência. Como você fala da quinta temporada, a gente também na comunicação traz essa consistência para a nossa marca, para o nosso produto, para como a gente é visto, e em tudo isso tem a comunicação. Então, olha como a comunicação ela é ampla, né? Hoje, sim, soft skill, a gente vai falar sobre ela como uma habilidade, mas a comunicação é tudo. E em qualquer área que você exerça, a comunicação vai ter o seu papel, que é fundamental. Acho que como nós conversávamos, assim, nas nossas conversas, nas nossas tratativas de briefing, nós estamos o tempo todo comunicando. A maneira como a gente escreve, um áudio que eu encaminho, a minha postura corporal, o meu tom de voz. Então, a partir do momento que nós entendemos que isso está repercutindo, que o outro está fazendo uma leitura, né, a partir disso, acho que o contexto ele se torna muito maior. E o fato de nós termos escolhido, né, essa soft skill para fazer parte da temporada é justamente para desmistificar, porque é comum, se você vai hoje ler, sei lá, 90% de qualquer briefing de contratação, ou mesmo diferenciais de profissionais ou dentro de projetos, a questão da comunicação está lá marcada com uma relevância, né? Então, é uma característica necessária, uma habilidade necessária. Mas, via de regra, até parece que está num conceito até de prateleira, né? É muito fácil, você vai encontrar. Tem que ser comunicativo. Ou todos nós precisamos ser bons comunicadores, né? Mas qual é o sentido dessa comunicação e o que de fato as empresas ou as pessoas esperam a partir de um bom comunicador? Acho que esse é um tom que a gente pode certamente trazer para a nossa conversa, até para desmistificar isso e também para, se é tão importante, que insights de desenvolvimento a gente pode trazer para quem acompanhar a gente no episódio de hoje. Faz sentido para ti? Faz muito sentido. E quando você fala que está ali, né, no escopo da vaga, por exemplo, vamos falar de mercado de trabalho. Boa, vamos começar por aí. Vamos começar por aí. Essa é a soft skill, quem sabe a competência, né, comportamental mais procurada e mais valorizada hoje. E aí, quando você fala de comunicação, não é você fala bem, né? Não é falar bem. A comunicação é você falar com clareza, é você ter determinação naquilo que você vai falar, é você ter conhecimento, é você ser claro naquilo que você está falando. Então, isso já é observado desde a tua entrevista. Quando você fala ser uma pessoa comunicativa, mas
E aí, você tem que colocar lá também, né? Relacionamento, comportamento, tudo isso entra dentro da comunicação. Porque falar de uma comunicação como comportamento dentro de uma empresa é isso. Quais atitudes nós tomamos no nosso dia a dia quando acontece alguma coisa? Como eu comunico isso para minha equipe, né? Como eu comunico isso para o meu gestor? Então, assim, tem a ver muito, como nós falávamos nos briefings, né? Sim. A comunicação. Boas conversas antes desse episódio. Agora a gente vai começar a relembrar e trazer tudo aqui. Porque é importante a gente levar isso também para o público, né? E para o maior público. Porque sempre as pessoas acham que falar bem ou você não tem vergonha, isso é comunicação, né? E a comunicação corporativa é muito mais. Ela é mais do que falar bem. E você pode aprender? Pode. Você pode treinar? Pode. Claro. Essa é uma grande notícia. É treinável. Pode. Eu sei que pode. Ai, adorei. Adorei. Que pode. E por quê? Porque nós nascemos nos comunicando. Olha a vantagem da comunicação. A gente não nasce sabendo álgebra, mas a gente estuda, né? Desenvolve, e vai trabalhar. Okay. A gente desenvolve. A gente nasce, como nós comentamos, o médico já tem que dar aquele tapinha na bunda e tu já chora. Se você não chorar, tem alguma coisa errada. Isso, você já comunicou. O pai, a mãe já sabem, quando a criança está chorando, o que é aquele choro. É fome, né? É frio, precisa trocar fralda, né? Eles já conhecem isso. Então, vamos lá para o prático, né? Você já nasceu com essa competência. Você já tem. Você não treinou. Né? E se você não quer treinar, está tudo bem também. Não quer dizer que você não vai ser uma pessoa bem-sucedida ou você não vai alcançar o cargo que você deseja. Tudo bem você falar, olha, eu tenho vergonha, eu não posso, eu não quero. Tudo bem, quem sabe você vai ser um especialista na empresa, né? Vai treinar algumas pessoas. Tem caminho para todo mundo, Rê. Eu acho que ninguém precisa colocar na tua cabeça, você tem que ser um gestor de equipes. Com certeza, esses rótulos não cabem, né? Não cabem. E tá tudo bem. E como nós falávamos, isso também é comunicar. Eu sei comunicar que eu não quero isso, né? Não deixa de ser um bom profissional. Eu tenho uma colega jornalista também, que nós fizemos dupla já, e nós estamos trabalhando juntas hoje, e a gente sempre comenta que nós somos muito complemento uma da outra. Ela gosta muito de gerar conteúdo, mas ela não gosta de relacionamentos. Olha. Essa parte do relacionamento ela não gosta. Então, quando a gente está falando de assessoria de imprensa, eu preciso trabalhar esse relacionamento. Eu preciso conversar com os jornalistas, eu preciso estar inteirada, eu preciso gerar assunto. E já ela é mais focada na geração do conteúdo, mais na bolha dela, entendeu? Sim. Ela não gosta dessa coisa de abraço, né? O toque, aquela proximidade física, isso, enfim. O discurso todo, né? E tá tudo bem, é uma ótima profissional. É maravilhosa, é reconhecida, entendeu? Então, assim, tudo bem você não querer desenvolver a comunicação. Mas nós estamos trazendo aqui que hoje é uma soft skill a mais valorizada, tá? Para o campo, para o mercado aí, para os recrutadores, para quem está procurando, né? É a mais valorizada. Sim. Então, eu quero me desenvolver. Eu posso. Você já tem a vantagem de ter nascido assim, se comunicando. Não é tão difícil igual a álgebra. E até complementando, porque quando você fala que o não querer também é se comunicar, é sobre isso. Porque a partir do momento que você se coloca vamos pensar assim, num parâmetro, né? De que o ser extremamente comunicativo, desenvolto, é uma necessidade, opa, eu também estou blindando daqui a pouco algo que é meu, que às vezes seja mais vital, ou seja, minha zona de potência, em que eu vou performar muito melhor. Mas eu preciso comunicar isso para que eu também consiga ter fluidez, né, dentro dos meus diferenciais. Então, me parece muito mais nós usarmos da comunicação, da boa comunicação a nosso favor, para conseguir ser mais autêntico, mais leve e mais feliz. Seja nas nossas escolhas, no ambiente em que a gente esteja integrado, ou mesmo como influência, né, nas nossas relações com as pessoas, enfim. Então, acho que olhar para isso dessa forma mais ampla, e é muito engraçado, assim, né, Ana, porque quando veio a soft skills, a comunicação, nós tivemos a nossa primeira conversa e a gente começou a olhar, né, abrir um pouquinho o leque falando do tema, e eu fui estudar um pouco, me surpreendeu demais, né, o quanto a comunicação, ela está diretamente ligada ao comportamento humano.
Sim. Então, ou seja, quanto mais eu me conheço, quanto mais eu me desenvolvo, quanto mais eu desenvolvo a habilidade também de olhar para o outro, de ter empatia, né, nos ambientes em que eu frequento, melhor eu vou me comunicar. É. E o mundo, ele é o que é por causa das pessoas. Verdade, acredito muito nisso também. E quando a gente vamos dar um passo atrás da comunicação, o que tem a ver com outras teorias, né? A comunicação tem uma teoria. E tem uma teoria do porquê que a gente fala assim, do porquê que a gente fala assado. Existem as teorias da comunicação, como em cada caso eu posso comunicar, né? Se é uma tragédia, se é uma felicidade, se é um projeto. Para tudo isso existe uma comunicação, uma técnica. E quando a gente dá um passinho atrás da comunicação, para a gente chegar a esse ponto, a gente teve um estudo de por que a sociedade ela é como é. Então, tem um sociólogo, que é o Emile Durkheim, que eu, assim, gosto muito, que ele fala sobre o comportamento da sociedade. Você entender por que da sociedade. E isso levava muito para dentro da empresa na questão de endomarketing, na questão de a gente trabalhar os valores da empresa, a cultura da empresa. Por que que a gente quer envolver os nossos colaboradores nessa cultura, né? A gente quer envolver porque justamente o Emile falava o seguinte, que um coração tem que ser arrastado por todos. Então, se eu tenho o maior número de pessoas na minha empresa vivendo essa cultura, vivendo esse propósito, Uau, adorei. quando entra um novo colaborador, ele é arrastado por esse todos. Se eu tenho uma cultura de desenvolvimento, ele vai também se desenvolver, porque ele quer alcançar níveis maiores. Então, ele diz, nossa, aqui todo mundo está se desenvolvendo, está crescendo, está feliz, né? Porque a felicidade... Tem um outro artigo maravilhoso, assim, que ele fala que a felicidade no trabalho, que a gente fala hoje em dia, que é fazer o que eu gosto. Às vezes não é fazer o que você gosta. Às vezes é fazer bem feito o que você está fazendo, ter resultados positivos com aquilo e ter orgulho do teu resultado. Porque quando você faz uma coisa bem feita e se orgulha daquilo, isso te traz felicidade. Ok. Eu não Gera um acredito... movimento interno que Isso. reverbera. A gente tem pediatras, obstetras, enfim, médicos trabalhando de madrugada para salvar vidas. Pode ser que ele não quisesse estar ali, mas ele está salvando uma vida. Ele entendeu que o estar de madrugada fazia parte do pacote, enfim. Então, assim, não dá para todo mundo só fazer o que quer ou o que gosta, né? A gente pode gerar a felicidade olhando para os resultados que a gente tem. Então, quando a gente está em uma empresa e é envolvida por essa cultura, né, da felicidade, que a comunicação tem muito a ver com isso, é uma satisfação, né? Nós que trabalhamos com isso e estimulamos isso. E, com certeza, é um crescimento nos resultados da empresa. Fato. Porque esse resultado ele é construído. E ele é construído num tripé que passa essencialmente por pessoas. Sim. Então, e as pessoas, elas fazem... Quando a gente se sente parte, acho que tudo que a gente desenrola melhora muito, né? E, de novo, né? Para se sentir parte, a comunicação tem que ser clara, os direcionamentos têm que ser claros. Enfim, esse alinhamento, ele é totalmente necessário. Então, e ser um agente positivo nesse meio, considerando que cada ser humano tem a sua singularidade, é aí que os desafios começam. Eu acho que aí os desvios, né, se fazem parte, e daí a gente acaba trazendo um pouquinho das nossas características. Então, por isso que o tema é tão atual e não só com relação a uma habilidade do profissional, mas uma habilidade até daquela empresa de traduzir, de comunicar de uma maneira assertiva para que planos, insights e a própria cultura seja vivenciada de uma maneira assertiva. Vamos falar da positividade na comunicação? Acho que cabe bem Importante. Nesse momento que você está falando da empresa. Sim. Perceber essa comunicação. Quer dar? Deixa pra mim? Ai, vai lá. Vai lá. Gente, com um loirão desse, vamos comunicar, assim, com essa voz de radialista, né? De coordenadora de comunicação. Então, assim, vamos aproveitar, viu? Ana, traga os teus insights, enfim, as tuas experiências, porque eu tenho certeza que é um tema super relevante. Acho que levanta a mão aqui, quem não vive hoje, né? Seja no seu ambiente familiar, seja no seu ambiente corporativo, desafio de comunicação. Acho que tá no nosso script diário aí, a questão da necessidade de se comunicar melhor. Agora você fala de família, né? E aí já me vem várias coisas na cabeça, porque a comunicação tá nesse relacionamento familiar, tá em tudo. Mas eu vou focar aqui. Sim, no corporativo, aqui na soft skill. Que é o que você combinou comigo. Boa! Olha isso, porque senão nós vamos precisar de 2 horas. Mas quando a gente fala sobre a empresa entender, né, a comunicação, eu, Ana Senati, aprendi muito a analisar as frases que eu escrevo e olhar de uma outra perspectiva, né? Se eu estivesse do lado de lá e quando eu começo a usar não pode,
Isso, não pode aquilo. Ou Não consigo. Não consigo. Ou qualquer comunicado que você vai ter que tem um não, a gente consegue mudar. A gente consegue mudar aquela palavra e tirar o negativo. Então, não vamos... agora me fugiu um exemplo que eu posso trazer desse não. O projeto não pode ser realizado nesse momento. Eu não consigo atender a sua solicitação. Ótimo. Eu não consigo fazer esse preço. Enfim. Ótimo! Para vendedores, Isso, a comercial. comunicação é fundamental, né? Mas o eu não consigo fazer esse preço pode ser substituído. Como eu substituiria? Nós podemos analisar este valor, ver se está dentro da nossa tabela, ver se está dentro do que a gente pode oferecer. Com certeza é uma oportunidade de melhorarmos caso eu consiga chegar até ele. É outro tom. É outro tom. Certamente. Tem um livro, Ana, que eu li recentemente que ele é bem conhecido, enfim, já teve N relançamentos e tal, que se chama Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. E o bacana desse livro é que ele traz inúmeros insights, né? E um deles tem muito a ver com isso que você comentou, de tirar o negativo. E mesmo quando você estiver discutindo alguma situação, algum problema, você facilitar para que o início da conversa seja bom, porque isso vai fazer com que intrinsecamente o ser humano que está do outro lado, ele não reaja, ele esteja mais aberto ao diálogo, às tratativas. Então, isso propicia, né, um resultado melhor para o todo. Então, faz muito sentido isso e até mesmo acho que a maneira como o nosso cérebro entende o não. Existem vários estudos, né, correlatos a isso. A comunicação é muito de trabalhar com o inconsciente das pessoas também. Né? Se eu chego aqui agressiva, e aí nós estamos falando de uma comunicação verbal, visual, comportamental, né? Se eu chegasse aqui te jogando pedras, eu tenho certeza que a tua visão seria outra. Sim, certamente. Né? Certamente, então, eu receberia a sua fala, né? A minha postura corporal estaria diferente, Sim. o meu olhar para você também. Sim. Então, por isso que as pessoas falam do cruzar o braço, que não é o ideal. Tá aí já uma dica. Sim, estar aberto à conversa. Estar aberto à conversa, prestar atenção, que é a escutativa, que a gente chama. A escutativa é fundamental para que você entenda o contexto da sua conversa, para que você pergunte se, né, você faça questionamentos, enfim, que estejam ligados, para que você aprenda e que você tenha argumentos também. Você aprende a se comunicar ouvindo. Quando você vai em uma palestra, você está desenvolvendo a tua escutativa, mas não é só escutar. É escutar, interpretar, analisar. Escutar é diferente de ouvir. Isso. Yeah. Isso aí, tu desenvolve a tua escutativa. Quando você fala sobre o início de uma conversa, né? Existem as conversas difíceis de liderança e equipe, né? Você pode fazer o quebra-gelo, né? Quando você chega e já pergunta sobre a pessoa, como ela está. Mas não é ouvir por ouvir ou porque isso, né? Não é o de tabela, né? Não, Oi, não tudo é o de bem. tabela. Oi, tudo bem. Oi, tudo bem. Mas é o tudo Isso. bem que eu nem estou esperando a sua resposta já para fazer a minha próxima pergunta. Queira saber como a pessoa está. É bem isso mesmo. E a gente tem uma mania, que é uma mania universal, né? Oi, Rê, você está bem? Aí você vai falar pra mim, não, hoje eu não tô muito bem. E aí eu vou dizer, realmente, hoje também o dia não tá legal, o dia, né, tá chovendo, ou tá muito quente, porque daí a gente reclama de tudo, né? Se você falar pra mim, eu tô bem, eu vou dizer, que bom, eu também tô bem, porque hoje eu fui não sei aonde, porque eu passei, né? Então, assim, e eu tô querendo saber como você está? Não. A gente tá seguindo um roteiro, né? E isso não funciona no mundo corporativo. Quando você tem uma equipe, quando você tem um gestor, assim, né, vamos falar de todos os níveis hierárquicos, né? Para eu começar a minha carreira, eu também preciso ouvir, preciso entender, preciso aprender ponto eu estou? Preciso aprender com gente que sabe mais do que eu. Porque não é uma ofensa alguém saber mais do que eu. Eu quero aprender com essa pessoa que sabe mais. Eu quero chegar a ser ela. Pode ser isso. Se não é aonde eu quero chegar, eu quero saber como eu posso fazer melhor. Por que não? Né? Fato. Então, quando você faz, né, uma das dicas da comunicação também, e para você conseguir se desenvolver melhor e se destacar, digamos assim, é você ler. Você ter conhecimento para argumentar, é você ter o vocabulário, é você conhecer o que você está falando, é você ler, inclusive, diversos assuntos que não tenham a ver com a sua área. É você admirar comunicadores, é você entender as pessoas que estão na mesma área que você e que estão no nível aonde você quer chegar. Tudo isso vai te ajudar e vai te dar argumentos para que você faça uma ótima apresentação.
Fato. Técnicas, né? Nós falamos muito sobre técnicas práticas. Então eu não falo muito bem. Não falo muito bem em público, eu não falo muito bem num projeto. Não consigo vender minhas ideias, persuadir, enfim. Vamos lá. Vamos para as técnicas? Coisas que pode fazer no teu dia a dia. Sim, exercícios que facilitem para que você se comunique melhor e você entenda que é disciplina, inclusive, né? Sim. Para que você melhore e consiga ter resultados diferentes. Passando do campo da teoria para a técnica, existem técnicas muito legais, que hoje nós temos aí o WhatsApp a nosso favor, que a gente pode mandar mensagem para a gente mesmo, né? Então... Como são os seus áudios no WhatsApp, Ana? Conta pra mim como é que são os seus WhatsApp. Eu tenho que colocar o 2 vezes ali, ó. Tem que colocar vezes 1, vezes 2. O meu áudio, pessoal, tem que colocar o 2. Tá? Mas é porque eu gravo um podcast. Ai, que bom. Viu? Tá tudo certo. Falar, eu já vou ali, né? Pensando, respondendo, já a criatividade aflora. A criatividade aflorando. Mas isso eu tenho que ter uma intimidade bem grande, né? Pra fazer isso. Muitas vezes, sim, eu gravo meu podcast e é para mandar para minha liderança, por exemplo. Eu ouço novamente e penso, não, isso aqui tá um podcast. Aonde eu quero chegar com isso? Okay. E aí, uma dica é eu observar se a minha conversa ou o meu áudio teve começo, meio e fim, se eu fui clara e objetiva. Porque senão, se eu começar devagar ali no meio, a pessoa vai começar devagar junto e ela nem sabe mais onde eu quero chegar. Nem eu vou saber daqui a pouco onde eu quero chegar. Ok, ela não sabe se ela tá ouvindo ou se ela tem que escrever, enfim, fazer um registro onde pra ela acompanhar. Queria chegar. Será que eu volto pro começo da conversa? Onde ela queria chegar? Então, sim, eu algumas vezes apago o meu áudio e refaço de uma maneira mais objetiva, curta, com começo, meio e fim, porque a gente precisa de tomadas de decisão, muitas vezes, da nossa liderança, e a gente sabe que hoje em dia nossos líderes estão, assim, com agendas corridas, com muitos assuntos a receber, muitas tomadas de decisão, e então você precisa ser assim, né? E para aqueles que querem, com os seus gestores também, né, conseguir esse destaque, essa é uma dica. Antes de falar o seu novo projeto, antes de trazer a sua nova expectativa, né, com a sua carreira, enfim, com a sua trajetória na empresa, deixe claro para você mesmo o que você quer. Tenha direcionamento. Estude o que você vai falar antes. Começo, meio e fim. Se prepare. Se prepare. Grave. Eu não gosto de ouvir a minha voz no WhatsApp. Gente, as outras pessoas vão ouvir, você tem que gostar. Então, treine. Né? Sim. Ou você vai desenvolver uma habilidade escrita que também te entregue resultados se o teu contexto não for áudio. Mas independente disso, saber que a maneira como eu escrevo também ela é sutil, porque às vezes dá um tom de interpretação que às vezes a tua voz vai trazer uma outra mensagem. Então, acho que é sobre entender isso e daí também canalizar as suas principais habilidades e direcionar. Não sei se tu acredita nisso, Ana. Acredito. Como jornalista e criando conteúdo já por algum tempo, a gente sabe que a gente escreve e a gente lê, relê e muitas vezes a gente muda. Porque existe o óbvio que precisa ser dito e muitas vezes a gente pula o óbvio, então não, ele precisa ser dito. É difícil para as pessoas que são muito técnicas isso, porque para elas é muito óbvio. Né? Não, isso precisa estar no contexto, precisa ser dito. Quando você escreve... Gente, a gente tem um WhatsApp aí de exemplos hoje que, dependendo da pergunta que tu mandou ali ou que tu falou, tu é mal interpretado. Então, a gente também que faz essa geração de conteúdo para empresas, né, que nós enviamos para vários canais, a gente precisa ler, reler e estudar se essa comunicação está correta. Né? Facilita o áudio? Claro que sim. Quando eu estou falando de uma... Quando é possível. Quando é possível, facilita muito. E porque você sente, por isso que a gente fala que tudo comunica, sente, né? a energia. Você sente a energia, voz, o tom de voz. Que a pessoa quer falar, sim. Qual é a probabilidade disso estar sendo recebido bem ou não? É bem isso mesmo. Eita. É muito diferente de escrito e falado. Sim. Porque o teu eita na voz já vem, né? Ou se é um eita mais leve, ou se é um eita de problema, né? Sim. Então, tudo comunica. E sim, quando a gente está criando conteúdo, e isso vale para quem não gera conteúdo, que não é jornalista e que não é da área da comunicação, isso vale para um projeto que você vai apresentar.
Eu tenho um exemplo, Rê, de um projeto que eu precisei apresentar de uma melhoria na nossa área e que para mim estava muito óbvio, né? O que eu faço como costume eu escrevo primeiro no meu Word, eu discuto com a IA, tá? Aproveitem a IA. Ela não veio para Sim. substituir, ela também não veio para fazer o seu trabalho, mas ela traz muita expertise, você consegue conversar, trocar ideias, você consegue aproveitar, Acelerar a saber. pesquisa, né? Acelerar o Sim. teu background de conhecimento sobre algo que, enfim, você levaria daqui a pouco anos atrás muito mais tempo para descobrir. É usar a tecnologia realmente a nosso favor. Sim, conversa, troca uma ideia, sabe? E usa isso e vai colocando os teus insights. Então, eu preparo primeiro o meu racional em um Word mesmo. Eu coloco onde eu quero começar, qual é o meio, qual é o fim, onde eu quero chegar, né? Claro que tem uma técnica que, na comunicação, muitas vezes você apresenta primeiro o resultado e depois você desenvolve, né? Até para despertar interesse do teu Pra público. despertar o interesse. Fato, essa é uma boa dica, viu? Então, e aí eu estava fazendo esse projeto e coloquei lá num PPT. Então, agora vamos, de fato, gerar a nossa apresentação. Ai, vamos no Canva agora, né, Ana? Agora, Canva. Gente, Canva. eu faço o PPT padrão institucional da empresa. Viu? Sim. E, então, a ferramenta que você usar. A gente não pode entregar, porque nós somos super jovens. Somos. E então vamos colocar lá na apresentação formal. E eu mudei, Rê. Todos os dias, eu acho que eu fiquei assim, eu fiz assim, eu tinha uma semana para preparar. Todo dia eu abria aquela apresentação e eu olhava e eu mudava. Porque todos os dias a minha cabeça mudava. Ai, não é bem isso que eu quero falar. Ia trazendo maturidade. Ia trazendo maturidade para o meu projeto. E também eu fui reduzindo ele. Porque eu queria colocar tudo, né? Você tá ali fervendo no primeiro dia, né? Então eu queria colocar tudo. E aí eu fui também diminuindo, eu fui resumindo. Para quê? Para ter essa objetividade. Quando a gente fala sobre o ser prolixo, né? É muito difícil não ser prolixo, né? Principalmente no campo das ideias. É muito difícil. Sim, se você está voltado para um viés de criatividade, principalmente. Principalmente. E eu fui diminuindo a minha apresentação, e eu apresentava ela para mim mesma, né? Então, eu ia lendo e apresentando e pensando, aqui pode surgir uma dúvida, mas e aqui não tem outra saída? Então, eu já vou respondendo tudo que pode surgir, eu vou estar preparada, né? Para quando eu for fazer essa apresentação, isso que eu estou defendendo ser aquilo que eu acredito também. Você tem que ter consistência naquilo, você tem que acreditar naquilo também. Eu não vendo aquilo que eu não compro, né? Mais ou menos nesse sentido. Isso, que é a credibilidade e a confiança que tu vai passar no teu material. Então, ele ficou enxuto, ficou claro, e eu estava muito segura do que eu estava fazendo, porque eu tinha estudado muito para apresentar aquilo dali, mesmo que fossem poucos slides. Comunicação requer segurança. Sim, requer segurança. Porque é através da segurança da tua comunicação que você vai conseguir a confiança e que você vai dar para o seu projeto credibilidade. Boa. Então, quando eu digo para você que a comunicação ela está em tudo, ela está aqui no nosso Eu Sei Que Pode, ela está no teu dia, no teu mercado de trabalho, procurando uma nova oportunidade ou crescendo dentro da sua empresa. Ela está na tua família, está dentro da tua casa. A comunicação, gente, para mim é tudo. Eu sou apaixonada, tu já percebeu, né? Sim, os teus olhos brilham, isso é muito bom, isso é muito bom. Eu sou apaixonada pela comunicação, em como a gente pode fazer as pessoas mudarem uma simples opinião. As pessoas têm a mania de reclamar. Né? Sim, um hábito. Acaba virando um hábito, infelizmente. Isso. Então, vamos lá, tá tudo errado, né? A política tá errada, a empresa tá errada, o sistema tá errado, tá todo mundo errado, o empreendedor tá errado, tá tudo errado, né? Mas e se a gente começar? Daí, vamos voltar lá na nossa conversa do não falar o negativo, né? Vamos olhar para o lado positivo. Sim, o mundo não é colorido, não tem só borboletas, a gente sabe disso. Os desafios estão aí. Os desafios estão aí. Mas e qual a oportunidade que você está vendo de mudar isso? Você quer ser um agente de transformação, você quer fazer parte da solução, você quer fazer parte do problema. Tá aí as nossas escolhas. E o que as pessoas têm mania de fazer? Reclamar. Por que elas não agem como uma sugestão? Eu tive um caso desse,
na empresa que eu estava, na última empresa que eu estava. Inclusive, fiz amizade com a pessoa. Esse é o bom, hein? Você vira bom. Sim, até hoje, assim, a gente conversa. Não estou mais na empresa, mas até hoje a gente conversa. E ele falou para mim o seguinte, ele chegou lá um dia, eu recém tinha entrado e estava fazendo a comunicação interna e endomarketing, e ele chegou para mim e disse, eu quero falar uma coisa, isso aqui não tá certo, porque teria que ser assim, assim, assado, e trouxe lá, né, a reclamação dele. E eu falei para ele, poxa, eu não tinha me Pensado dessa atentado a maneira. isso. Eu falei, realmente, aqui tá uma falha na nossa comunicação. Eu tenho que te agradecer, tu trouxe uma coisa boa. Mas deixa eu te falar, não é uma reclamação, tu tá trazendo uma sugestão. Não é o que eu comunico, é como eu comunico, É como né? eu comunico. É como eu comunico. E isso tá intrínseco na pessoa. Eu vou reclamar. Ah, vamos sugerir. Eu não concordo com isso. Legal. Posso sugerir uma melhoria? Né? Simples, Mas é automático. mas super efetivo. É automático reclamar. Mas aí acho que tem muito a ver com a nossa expectativa de aprovação ou até mesmo de medo de julgamento do outro. Não sei se tu vê dessa maneira. O medo do julgamento, inclusive, interfere na tua capacidade de se comunicar. Porque nós vivemos julgando as outras pessoas, então a gente tem medo de ser julgado, né? Então, nós temos medo que as pessoas vejam as nossas falhas, mas nós temos que entender que ninguém é perfeito. Cara, para mim, né, todas as vezes que eu venho aqui para o Eu Sei Que Pode, que a gente discute N assuntos, enfim, nós voltamos muito nisso, sobre esses padrões, né, onde isso está escrito, né, como é que a gente guia, e às vezes a gente dimensiona até sonhos, projetos, né, com base nas expectativas dos outros e às vezes esquecendo de rever realmente o que nos move, né, o quanto isso é forte, Ana. Daria um podcast. Questão do julgamento daria um podcast. Questão de expectativas daria um podcast com certeza sobre isso. Sim. Quando eu converso com a equipe, eu sempre indico para a equipe fazer uma leitura, nem que seja rápida, sobre comunicação não violenta. Comunicação não violenta é muito importante para as equipes, é muito importante para o relacionamento. E eu não estou falando só de gestor e equipe gestor. Eu estou falando para esse relacionamento de equipe mesmo, sabe? Uma pessoa com a outra, de você se mostrar colaborativo, de você ouvir sem julgar primeiro e trabalhar junto. Quando eu sou colaborativo, eu já estou nesse espírito, né? Sim. Eu posso ouvir para querer apoiar, para querer servir. As pessoas não estão acostumadas a servir, né? Mas para querer servir neste projeto, para querer servir na nossa equipe, para querer servir na nossa empresa, né? Então, eu já estou colaborando. E quando eu ouço Sem Julgar, que vem muito da comunicação não violenta, e que ela fala sobre essa questão também de você tirar esses nãos, de você não mandar e de você pedir, ela traz vários ouvir conceitos, antes de só direcionar. Isso aí. Então, assim, a comunicação não violenta ela é muito importante para o relacionamento. Sobre o julgar que está dentro da comunicação não violenta, eu vou te falar que isso é muito mais. Eu sou mestra de cerimônias também, Rê. Sim. Faz todo sentido. Faz todo sentido. Sim. Apresentei já grandes eventos com 4.000 pessoas na plateia e isso é maravilhoso. E as pessoas falam para mim, como você consegue? Sabe o que eu aprendi? Eu aprendi que eu posso errar, mesmo se sou eu que estou ali conduzindo com o microfone. Falhas técnicas sempre tem, tá? Sim. Sim, e o negócio é o jogo de cintura para administrar a habilidade para resolver a situação, focar na solução. Focar na solução. Sim. E aí, então, aconteceu uma falha técnica. Você tem aquelas pessoas todas te olhando, né? E aí você vai fazer o quê? Gente, um erro acontece. Assim como acontece um erro técnico, às vezes eu posso errar aqui o sobrenome de alguém, uma pronúncia. Eu sempre falo, Renata Fieira, é Fieira a pronúncia do seu nome? Está correto? Eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso no microfone. Eu estou passando para as outras pessoas... Respeito, cuidado. Respeito, cuidado, transparência e que eu sou uma pessoa também. Show. Né? Nível, né? Essa questão de você estar... É o outro, né? Então, você não comunica sozinho.
Não. Então, e perceber que existe uma outra pessoa, né? Então, que ela vai interpretar, que ela vai reagir, eu acho que já traz realmente uma outra responsabilidade no meu comportamento. Então, acho que ter essa premissa também de olhar de novo. Aqui nós somos muito de pessoas, talvez para nós seja isso muito natural. Desde um feedback, vou conduzir um one-on-one, vou desdobrar um planejamento estratégico que seja iniciativas para diretores e líderes. Independente do cargo, são pessoas. Você falou de feedback, né? As pessoas têm medo de pedir feedback. O que vai vir? Sim, até porque via de regra, às vezes a gente recebe o feedback já dizendo, não, mas eu não sou assim, não, né? Fica aquilo, né, da autoavaliação. Mas enfim, isso exige também maturidade. faz parte da comunicação. Ter essa maturidade para receber o feedback e como você vai interpretar ele. Até porque, de fato, é a maneira como o outro te vê. Sim. Então, se você não souber de verdade como ele te vê, como é que você vai corrigir, enfim, ou até mesmo melhorar aquela relação ou aquela tratativa. E é tão bom, né? Quando você está trabalhando e recebe um feedback e você sabe que está indo para o caminho certo, ou você sabe que não e essa pessoa te ajuda a ajustar a rota. É muito bom. Só que o feedback, por muito tempo, foi visto como negativo. Ele vem agora para me destruir, né? É um feedback. É um caminho. É um feedback que vai me destruir. Não é, né? Só que aí, né, a gente precisa trabalhar também a maturidade das nossas lideranças. De entender o que é o feedback. Usar isso como uma ferramenta de construção. Isso, para desenvolver a equipe dele. Porque a gente ainda tem mentalidades antigas que acham que eles não podem passar o conhecimento deles para a equipe com medo de perder o seu cargo. Né? E isso não é verdade. Não, bem pelo contrário, a partir do momento que a gente consegue maximizar, né, e potencializar as habilidades que existem dentro do time, nós como líderes, a gente só cresce, o nosso legado fica muito maior e permite que a gente também trilhe caminhos maiores, novas escolhas, novos projetos. Mas, enfim, a gente volta nisso, né, na trilha de crescimento, de autodesenvolvimento e de percepção. Porque liderar, não tem como a gente de verdade ser um bom líder sem aprender a olhar para o outro. É verdade. Acho que faz muito parte, acho que da liderança. E assim, né, Ana, a gente está falando de uma soft skill, que na minha opinião, assim, ela vem com uma roupagem de soft, mas ela tem um tom de hard gigantesco. Porque é muito isso, é a singularidade. Tem muito a ver com o contexto, tem muito a ver com a ambiência, com essa questão de entender que é uma via de duas mãos, em que eu não comunico sozinho, né? E que mesmo quando ela é intrínseca, né? Por exemplo, o que está acontecendo entre o que a gente está sentindo e o que a gente está pensando. Cara, já existe uma confusão gigantesca, às vezes, aqui, né? Que dirá quando a gente traz outros ingredientes aí que o ambiente corporativo acaba apresentando e num nível muito mais dinâmico. Então, ou seja, é preciso olhar para si, é preciso se permitir, se desenvolver. E quando você fala, né, de pequenos exercícios, acho que vai desde a maneira como a gente se olha no espelho, a maneira como a gente consegue minimamente até se apresentar, falar sobre si, falar sobre as nossas fortalezas, ou mesmo assim, é muito comum nas entrevistas, né, ao longo da carreira, a gente teve a oportunidade de fazer inúmeras... Cara, me fala sobre você. Me fala dos seus pontos fortes, me fala dos seus pontos fracos. É difícil, né? Mas por que é difícil? Porque olhar para nós com esse tom de desenvolvimento, de percepção e de clareza é desafiador. Mas, de fato, a gente só sai do ponto A para o ponto B, né, vivendo um processo. Então, e viver esse processo significa que algumas coisas terão que ser comunicadas de maneira diferente. Sim. E aí começa no seu... Eu vou ser a eterna otimista, eu já ouvi isso de uma líder minha. Mas eu acho que a comunicação começa no teu acordar, como você quer que seja o seu dia, como você vai chegar no seu local de trabalho, como você vai conduzir o relacionamento com as pessoas que passam por você, que discutem vários projetos contigo, como você conduz isso de uma maneira positiva, eu tenho certeza que o resultado é positivo. Boa. E assim, e mesmo quando ele não é positivo, porque existem, né, os entraves, para mim comunicação é muito sobre gestão de expectativas e tratamento de conflitos. Porque, de verdade, a gente não precisa convergir o tempo todo. Mas no negativo a gente aprende. Aprende, eu concordo. A gente aprende. Quem sabe é necessário, inclusive, né, ter os percalços para a gente aprender.
A valorizar, a olhar de maneira diferente. Olha um exemplo, né? Nós promovemos uma interação com o colaborador e a gente percebeu que tinha uma pergunta e tinham lá opções de resposta, né? E estava muito conectada aos valores da empresa. E a gente percebeu que eles estavam respondendo, a maioria, né? Respondeu outro valor que não era aquele que estava ligado àquela interação. Então, eu falei, gente, nós estamos errando se a maioria está respondendo outro valor, porque nós não estamos sendo claros do valor que a gente quer comunicar. A gente vai mudar para os próximos. Então, assim, não foi o fim do mundo que nós erramos, tá? Nós erramos querendo acertar. Você sabe que tem um estudo em que ninguém erra. Você só não fez da maneira correta. Por quê? Porque ninguém faz algo querendo errar. Eu não digo eu vou pôr esse título para desviar a atenção do colaborador. Bom, se eu fiz isso e desviei, eu também acertei. Sim. Você vê como é difícil? Se a minha intenção era essa, eu acertei, Sim. né? Mas agora a gente errou e não foi a nossa intenção, né? E por que eu considero um erro? Porque eu entendo isso, eu levo como uma métrica. Se a maioria não está acertando, é porque nós não comunicamos com clareza. Claro, porque E não aí... é o que eu falo, é o que o outro entende. Isso! Preciso traduzir, eu preciso desenhar, enfim. E quando a gente fala isso, não é banalizando, é muito mais adaptando à singularidade das pessoas. Tem pessoas que ouvem, entendem, tem pessoas que precisam escrever, né? Isso é cientificamente comprovado, né? Tem pessoas que são mais visuais, elas precisam ver, outras que precisam sentir. Então, de verdade, se a gente não tem essa sensibilidade, a possibilidade de dar erro é muito grande mesmo. Mas e de aprender com ele Boa, maior. Não. Mas eu acho que esse é um bom tom. É um bom tom, porque, via de regra, a gente sente o erro como uma penalização. Né? E a penalização, ela limita, né? Ela deixa trauma, ela vai te deixar com medo. Então, vou travar, né? Aqui eu não falei tão bem. Mas, cara, vamos de novo. Vamos experimentar, vamos aprender, vamos deixar o processo mais leve. Talvez tenha um pouco disso, porque, né, nós falávamos antes, né? O ambiente de home office. A questão da inteligência artificial, extremamente acelerado, né? Então, hoje eu brinco assim, que saber falar sobre, nós estamos num momento em que todo mundo sabe falar sobre tudo. Bota lá na IA, cria um prompt minimamente bem feito, que o falar sobre, você vai ter um baita de um enredo. Mas a gente não pode perder o tom de que as vivências, né, de que a experiência, né, de colocar aquilo na prática, é o que vai te fazer melhorar o processo, ter de fato um resultado que possa ser mensurado. Enfim, então, bem pelo contrário, uma coisa não inibe a outra. Então, vamos usar da inteligência artificial, vamos usar da facilidade que um home office trouxe, mais qualidade de vida, enfim. Um programa sobre a inteligência artificial, eles estavam discutindo, era uma questão jornalística até, sobre fazer um resumo do dia ou chamadas impactantes, alguma coisa assim. E uma outra pessoa falou, qualquer um faz isso, porque hoje tem a IA para fazer, né? E aí uma outra pessoa falou, não, você tem a IA que vai te conduzir, né? Mas você não pode deixar na mão dela. Então, nós hoje viramos auditores de conteúdo. Uma boa perspectiva. Né? E eu enxergo que sim. Porque você tem que usar a inteligência artificial a seu favor, sim. Discutir temas, né, com uma maior abrangência, como a da inteligência artificial. Sim, facilitar um pouco de trabalho. Claro que sim, né, melhorar o teu enredo, olhar sistêmico, saúde enfim. mental, né? A IA ajuda na saúde mental, Sim. vamos falar a verdade. Ajuda. Ajuda, ela te dá uma mãozinha, né? Sim. Mas nós viramos auditores de conteúdo da tecnologia. E contribuindo muito sobre isso, né? Sobre a vivência ninguém tira, né? O seu dia a dia, o processo, né? O crescimento dentro do processo. Então, eu volto nesse ponto, né? De a gente conseguir, dentro do que o contexto nos oferece de bom, a desenvolver as nossas habilidades, desenvolver esse nosso tom de comunicação, seja com relação ao posicionamento, né? Desde o que eu gosto de fazer, o que eu não gosto, aos limites das minhas relações, a maneira como eu me apresento, seja numa entrevista, seja num projeto, seja para minha liderança, de maneira que a gente volta, né? Você consiga ser cada vez mais autêntico com relação às suas fortalezas. E a gente falando de pessoas, tenho certeza que você também tem essa é uma habilidade, né, sua, Ana. Você vê que hoje você desenvolve melhor uma soft skill ou uma hard skill?
Então, pensando aí num tom de desafio de comunicação, né? Hoje é mais difícil você até desenvolver um líder, né? Um diretor com relação a essa habilidade ou uma habilidade técnica mais complexa? Me pegou, hein? Olha, essa a gente não tinha conversado sobre, mas me veio, sabe? E eu achei interessante, porque agora você fez eu parar para pensar, porque a comunicação ela pode ser considerada também uma habilidade técnica. A gente fala de comportamental porque ela envolve muito a questão da inteligência emocional, ela envolve assim essa gestão de conflitos, né, o gerenciamento de crise, isso tudo tem a ver com a comunicação. Mas a comunicação, daí quando a gente fala de comunicação, ela é muito global, né? Eu estou falando da comunicação escrita, eu estou falando da comunicação visual, eu estou falando da comunicação comportamental, que é como eu lido com essa situação no dia a dia, que isso vai fazer com que eu tenha uma equipe mais leve, uma equipe mais produtiva, que eu tenha melhores resultados, né? Quando eu consigo ser um líder que comunico com clareza o que eu quero, que consigo ter um feedback que não é negativo, mas construtivo, tudo isso vem, né? Agora, se é mais difícil, eu não consigo. Acho que não sei se é possível classificar. Sei se é possível. Sabe por quê? Porque o técnico, para mim, antes a gente falou do óbvio, né? Mas o técnico, para mim, ele é óbvio. Então, tá aqui, tá escrito, e a gente vai seguir essa parte técnica, o passo a passo, né? A comunicação, para treinar, para você ter uma boa oratória, você pode treinar, né? Você pode ter vários insights no seu dia a dia para treinar isso. Mas será que, né, a questão do comportamento, de como eu vim na minha cultura, na tua história de minha vida, história de enfim, vida, que envolve crenças. tudo isso, as minhas crenças, né? Tá, vamos colocar que é mais difícil, então, o comportamental. Olha. Vamos lá. Agora, tu viu o meu podcast, como que ele funciona, dos áudios? Eu vou falando, raciocinando e buscando. Vai construindo. E vou construindo tá e chego lá. Porque nosso papel aqui não é tá longe de ter todas as respostas. É muito mais trazer luz. E como eu te disse, para mim, foi muito bacana parar para estudar um pouquinho sobre o tema e ver com uma abrangência que, para mim, assim, via de regra, comunicação. Boa comunicação é verbal e escrita. Cara, então vamos lá, vamos repassar todos os meus e-mails no chat GPT para corrigir erros ortográficos. Então eu vou reavaliar os meus textos para não colocar o não. Eu vou treinar uma apresentação com início, meio e fim. Eu vou fazer um curso de oratória, né, que vai me ajudar, enfim, a me expressar um pouquinho melhor, a ter um posicionamento corporal, a maneira como eu comunico, em tom de voz, enfim. Mas e a questão comportamental, né? O de comunicar, de saber que tem o outro aqui, a empatia, a ambiência, o entender que às vezes nem tudo é para ser tratado naquele momento daquela forma, então a sutileza, essa percepção, o equilíbrio emocional de, opa, se você está reativa, se eu reagir também, não vai dar bom. Então, ou seja, tu vê quantos dimensionamentos a partir do mesmo tema nós conseguimos trazer. Então o que fica, né, para quem tá... Cheguei na resposta. Eu acho que eu cheguei na resposta com um bom desenvolvimento aqui de uma defesa, né? Não, então, porque é isso. Então, e é muito particular, mas não significa que seja particular que não é treinável. É treinável. Então, são alguns caminhos, né? Existem as técnicas, né? Você deu vários exemplos aqui, né? Existem formações específicas para desenvolvimento, né? Para essa habilidade de se comunicar melhor. Existem N terapias hoje de autoconhecimento que podem nos ajudar, porque eu reconheço aquilo que eu conheço. Então, a gente volta para nós, e de nós para o outro, e do outro para nós. Então, acho que é uma relação que não tem fim, né? Ela se retroalimenta o tempo todo, mas é uma habilidade fundamental. É fundamental, por isso que está sendo a mais valorizada no mercado, né? E porque as pessoas passaram a enxergar a comunicação como ela realmente é. Que não é só falar bem, que não é só escrever bem. A comunicação é para as relações, é para o dia a dia, é para a vida. Olha, uau. Pode deixar isso como insight ou você preparou ainda algo mais bem melhor assim para nós, Ana? Eu não preparei uma mensagem final. Mas já vamos deixar essa aí como uma mensagem, porque eu acho que sim. A pandemia também ajudou nisso, tá, Rê? Antes da pandemia, muito se ouvia falar em endomarketing. As pessoas não falavam em endomarketing. E o endomarketing, ele tá muito ligado à comunicação, tá? Só que, claro, aí existe aquela diferença nas empresas que é a comunicação interna e o endomarketing, né? A comunicação interna eu comunico.
Tipo, tudo que vai ter no dia a dia, ou, né, o que vem por aí, é uma época de vacinas, é um sistema de TI que vai ter que, né, parar nesse final de semana para fazer manutenção. Essa é a comunicação do dia a dia, né? E o endomarketing é quando você trabalha esse pertencimento das pessoas, né? Então, esse engajamento, que você fortalece cultura, que você trabalha o propósito e que você reconhece o teu colaborador. E que as pessoas são olhadas, vistas, enfim, como pessoas, né? Então, quando veio a pandemia, como que eu faço o mundo com medo de uma pandemia? Como eu faço você ir trabalhar com medo? Você que está num serviço essencial. Nós tivemos vários aí, né? De alimentos, Sim. de combustíveis, várias Saúde. pessoas. Saúde. Atendendo pessoas doentes. O endomarketing veio com uma força tão grande porque você está cuidando. Esses dias eu escutei um capelão, inclusive, falando sobre isso. Nessa época da pandemia, ele começou a trabalhar em um hospital e recém ele tinha começado e começou a pandemia. E ele se viu nessa situação. Como eu vou cuidar de pessoas que estão perdendo pessoas? Como eu vou falar para elas do positivo, da felicidade, do, né, esse mundo colorido, se nós estamos vivendo um caos e ela está vindo aqui e está perdendo pessoas? Isso é muito impactante. Sim. Mas foi, então, nessa época que começou-se a falar sobre o endomarketing e ele começou a ser visto como algo fundamental dentro das empresas. E de lá para cá, a comunicação tem se expandido. Tem se expandido por quê? Porque a liderança também precisa ser humanizada. A gente está falando de uma comunicação humanizada. A gente precisa que as pessoas entendam que nós somos pessoas atendendo pessoas, trabalhando com pessoas, gerando produtos e serviços para pessoas, né? Então, tudo isso a gente precisa humanizar realmente, né? Trazer esse cuidado, esse acolhimento. A gente fala tanto de acolher o novo colaborador. Ser humano integral. Isso, né? Então, assim, foi um processo, eu vejo, de valorização da comunicação sobre o que ela é, realmente. E por isso que eu digo que é para a vida. Porque a gente viveu isso dentro de casa, a gente trouxe para o trabalho e a gente começou a olhar a comunicação como muito mais do que só falar bem e escrever bem. A comunicação, ela traz resultados que muitas vezes a gente não consegue mensurar, mas ela está lá no absenteísmo, ela está lá no turnover, ela está lá dentro da tua empresa nos resultados. Nossa, gostei desse ponto, hein? Ela está. Gostei desse ponto. A comunicação está Sim. fazendo a máquina rodar, porque são as pessoas que fazem. Por mais que eu tenha tecnologia na minha empresa, por mais que a minha empresa tenha robôs, eu preciso do humano. Né? Sim, ele vai trazer o tom, né? Ele vai trazer a estratégia, enfim. Você comentando sobre isso, eu tive um cliente na semana passada e está naquele processo dos preenchimentos, até com base na NR1, né? Dos questionários, né? De riscos psicossociais e emocionais. E a gente até conversava sobre isso, né? Quando, sei lá, 5 anos atrás, se imaginava como uma obrigatoriedade as empresas apresentarem um questionário avaliando os riscos, né, emocionais e mentais do ambiente. E, de fato, a gente está vivendo isso. Sim. Existe um prazo, acho que, se eu não me engano, agora é final do mês, para que as empresas transmitam esses questionários. E olha a luz que isso gera. Então, ou seja, é muito legal o teu ponto, porque o quanto nós, né, como área de gestão e gente, de endomarketing, de comunicação, a gente está olhando para todas essas esferas. E hoje não é mais opcional. Hoje a gente já está sendo forçado a trazer luz para isso, porque, ou seja, é fundamental. É fundamental. É fundamental. E a comunicação não violenta, né? Hoje a comunicação violenta, ela vai trazer um resquício, ela vai fortalecer um burnout, ela vai fortalecer processos, enfim, ou até mesmo falta de identidade e de engajamento. Coisas que, nossa, a gente pega a empresa aí de 20, 30 anos, então, ou seja, né, nem se cogitava. Bem pelo contrário, na verdade. Então, olha a transformação. Olha a transformação. Nós chegamos a esse ponto. Olha uma pandemia fazer a gente olhar para as pessoas, né? Nada é por acaso. Eu acredito muito nisso, né? Que nada é acaso, né? Não. Tudo é propósito e providência. Nossa, muito bom, viu, Ana? Acho que a gente conseguiu abordar N vertentes sobre essa soft skill,
que, na verdade, é o que eu digo, né? Para mim, assim, depois dessa seleção, depois dessas conversas e tudo que nós trouxemos até de conhecimento, né? Pensando nisso, porque é comportamento humano, é muito mais do que só uma Alguns habilidade. recrutadores, e agora você até fez eu lembrar, né, que eles dizem que você contrata você contrata o conhecimento técnico, né? O comportamento não. Porque a pessoa já vem com ele, né? Já vem com o seu comportamento pré-estabelecido, né? E sendo a comunicação uma soft skill comportamental, né? Você vai colocar nessa régua. Porém, contudo, todavia, a comunicação a gente pode sim desenvolvê-la, né? Mas você precisa analisar as crenças limitantes também dessa pessoa. Sim, porque vem o contexto. Isso. E daí é por isso que, na minha opinião, ela Já deixou de virou ser uma- soft. Ela deixou de ser soft. Pode ser. É porque existe o impacto, existem as travas, existe a questão da segurança que você comentou. Então, como é que eu comunico com segurança se eu estou super insegura? Ou eu vivi várias situações de insegurança que reforçaram esse drive? Enfim, então, aqui cabe um desdobramento de novo. E muito bom que a gente volta para o desenvolvimento humano. A gente olha, a gente volta para o reconheço aquilo que eu conheço. Então, olhar para o outro é uma via de duas mãos. Então, o exercício da empatia, entender que cada um de nós tem os seus motivos, e os motivos são os grandes direcionadores. Então, acho que assim, quanto mais eu conheço, eu entendo o quanto eu preciso estudar sobre. E isso é muito bom. Claro que viver com consciência é muito mais pesado, exige muito mais responsabilidade. Mas a partir do momento que você traz isso para o teu contexto, acho que a gente cresce a cada dia. Sim. Nossa. Tem aquela frase, é muito difícil ser eu, né? Olha, é muito difícil ser eu. Quando você quer defender os seus pensamentos, quando você não abre a mente. Olha, tem uma grande confusão. Meu cérebro comunica uma coisa, meu coração comunica outra. Às vezes meu corpo tá perdido nesse meio, e aí? É muito difícil, mas é difícil ser o ser humano, né? Nós somos seres humanos imperfeitos, graças a Deus. Sim, Seria e reconhecer isso. Até o perfeito, e reconhecer isso, e reconhecer isso já é uma vitória. Já é uma vitória. Já. A gente pode aprender, sim. A gente tem que aprender, né? Para deixar uma mensagem, eu acredito que a gente tem que aprender a olhar por uma outra ótica as coisas que acontecem. Como eu falei para você, que nós estamos acostumados e é do nosso feitio, está intrínseco na gente a reclamação, não a solução. Então, eu estou reclamando. Não, gente, eu estou dando uma sugestão. Já é uma coisa que muda tudo. Você vê que é só um posicionamento simples, já muda tudo na sua comunicação. Sabe, outras, tirar o não da frase, você vai ver que isso muda. Tenta fazer um exercício. Olha, você vai ver que isso muda. Você se preparar, sabe, para o que você está fazendo. Você ter um direcionamento, criar uma linha, para criar um mapa mental, né, para se comunicar com assertividade. Isso. Também o fato de você entender aquilo que você está falando é essencial, né? Em tudo que você vai fazer. Claro, estudar muito o tema antes, mas também a questão do julgamento, que nós falamos tanto nesse momento, né? O eu entender que, como é natural nosso julgar as outras pessoas, você está com medo de subir porque você sabe que vai ser julgado e você não pode errar. Não, você pode. Eu sei que pode. Eu sei que pode. Eu sei que pode, que você pode, que a gente pode. Isso muda tudo. Muda. Muito bom. Você muito pode bom. errar. Muito então, bom. assim, quando você... Como eu te falei antes, quando você sobe num palco como mestre de cerimônias e que acontecem várias coisas, né? Ali atrás na coxia, que as pessoas lá na frente não precisam ficar sabendo. Porque você é esse elo do evento, você está conduzindo um evento, é você quem está, né, representando, mantendo o clima, né, alto, a energia daquele evento, tudo que você precisa fazer, né? Você sabe que você pode cometer gafes também. Então, assim, eu sempre falo, gente, primeiro você tem que estar seguro daquilo que você vai falar. Você tem que estar convencido daquilo. Lembra quando eu te falei da apresentação que eu fiz e que eu todos os dias mudava? Porque eu estava me convencendo daquilo. Você estava se persuadindo de que aquele era o melhor caminho. Que era o melhor caminho. E não quer dizer que o caminho eu continuei com o mesmo lá no final, o meu objetivo que eu queria. Mas até chegar lá eu mudei muito.
né, a minha visão naquela semana. Então, assim, quando você vai apresentar um projeto, defender um projeto, tenha certeza daquilo, tenha certeza que você esgotou as suas possibilidades de conhecimento ali daquele projeto que você quer, de que você está convencido daquilo. E quando você entrar, esteja aberto ao julgamento. Você vai receber perguntas, você vai receber provocações, você vai receber nãos, quem sabe, e tá tudo bem, né? Aprende-se com o não também a melhorar, né? Então, tudo isso vai te ajudar a ter segurança, a trazer segurança para o teu projeto e credibilidade. Nossa, muito bom. Bom, a minha provocação, né, para o episódio de hoje é que a gente invista um tempinho. Revise um e-mail que você escreveu aí, sei lá, no dia de hoje, há um dia atrás. Ouça os seus áudios, entenda se você, se ouvindo de uma outra ótica, você traria pontos de melhoria. Se você está com o costume também de acelerar lá o vezes 2, vezes 1, qual é o gatilho que está te trazendo isso, até para que você consiga se comunicar e até se posicionar melhor. No caso de você ter dificuldade de se posicionar frente às suas ideias, frente ao que você quer, frente ao que você acredita, revise os seus motivos para conseguir criar uma trilha, gerar essa autoconfiança, superar às vezes essa dificuldade de trazer o que é importante para você, porque com certeza um fluxo de quando você está mais seguro, tudo que está acontecendo aqui dentro, né, do teu coração, enfim, dos teus insights, da tua energia, vai ser melhor. Então, que esse episódio não seja vago, que você tire algumas ideias aí a partir das sugestões da Ana, a partir da troca que nós fizemos, para que a sua comunicação seja mais assertiva, a partir de hoje. Porque esse desafio certamente ele vai trazer mais qualidade para suas relações, para o seu trabalho, para os seus projetos. Acho que é um pouco disso que a gente quer trazer hoje, né? Acho que foi para isso que a gente se preparou. Não sei se concorda comigo, Ana. Eu acho que é tudo isso. Tudo isso, tudo isso. E embora com 22 anos aí dentro da comunicação, com muito orgulho, eu tenho que dizer que quem me trouxe a segurança aqui foi você na nossa conversa. Então, eu trouxe esses insights porque você foi me provocando e nós conversamos muito sobre isso. Fico muito feliz que você tenha aberto este teu campo da comunicação para ir para outras áreas, entender, né, a origem de tudo isso. Sim. Fico muito feliz de ter Aprendi pra caramba, viu, a partir da nossa troca. Certamente, assim, eu saí melhor porque tu me trouxe um insight, viu? A gente foi muito legal porque a Ana me trouxe essa questão de, olha, vamos pensar na comunicação num âmbito muito maior. Vamos trazer, porque hoje existe muitos estudos a respeito disso, então ela me levou a me preparar, então foi ótimo, viu? Esse episódio fez com que eu crescesse também, então obrigada por isso. Eu que agradeço de poder ter colaborado para isso, eu tenho certeza que você vai, quem sabe em outros episódios também falar sobre isso. Com certeza. E eu apaixonada pela comunicação que quero que ela se expanda por aí. Sim, e a mensagem vai chegar, tenho certeza, onde ela precisa. E se rapidamente, né, a gente pode trazer, eu acredito que algo, Rê, que é assim, se arrisque. Sabe, tá com medo? Vai com medo. Começa em pequenos grupos. Eu tenho medo de falar em público. Começa em pequenos grupos, né? Pode ser na tua faculdade, pode ser para tua família, se arrisque. Na faculdade, eu tinha um professor que falava isso. Se você estiver passando no calçadão e tiver alguém lá gravando uma entrevista, diga que você quer ser entrevistado. Seja que levanta a mão. Isso vai te ajudar numa entrevista de emprego, isso vai te ajudar a falar quem é você, né? Sem medo. Isso vai te apresentar, isso vai te ajudar a defender um projeto. Então, se arrisque. Né? Permita-se. Viva, tem experiências. Isso, permita-se. Acho que nós estamos aqui para isso. Sim, permita-se. E a comunicação tem que ser genuína. Não existe a teoria se ela não for genuína. Eu realmente tento todos os dias praticá-la genuinamente. E quando eu falo em ser positivo e quando eu falo em a gente não julgar, e que é uma coisa que está intrínseca na gente, eu digo que eu tento porque às vezes eu me pego julgando, né? Sim, então, não é eterno vigiar e orar para nós, com certeza. Com certeza. É isso toda hora, né? Então, assim, é a gente viver a comunicação genuinamente. É fazer o que você fez. Eu vou lá e vou estudar. Quando eu te falei de sociedade, a gente precisa entender por que a sociedade se comporta assim, né? Sim. Então, por que a gente veio assim? Por que a gente está se comunicando assim? Isso é muito mais profundo. Então, viver genuinamente e não chegar aqui para você só ser uma pessoa que está sorrindo, que está fazendo de conta que está colaborando. Um loirão aqui que se comunica super bem. É muito mais que isso, né, Ana? Porque as pessoas às vezes confundem, Rê. A bajulação
com uma comunicação realmente afetiva e que traz resultados. Não é uma bajulação. É você pensar em colaborar com a tua equipe, é você pensar em se comunicar com clareza, é você ter todo esse contexto de receber, saber receber e dar um feedback, é você saber que não é uma pessoa perfeita. Então, assim, né? Assim todos crescem Adorei. juntos. Por isso que eu digo, tem que ser genuíno. E aí a comunicação realmente vai caminhar e comunicar Boa. na direção que ela tem que ir. Ótimo. E é isso, né? Estamos o tempo todo nos comunicando. Então, ter consciência disso também faz muita diferença. E aí, eu tenho uma lembrança para você. E a lembrança, ela mudou um pouquinho, então, da última temporada. Mas eu quero deixar você abrir para eu te explicar o porquê. Gente, eu amo jornalista. Me explica. Sabe que eu sou a gente apaixonada pelos artefatos, porque eu acho que trazer uma simbologia faz com que a gente crie uma associação, né? Seja emocional, né? Enfim, mental, a partir do que a gente viveu. Então, para essa temporada, como a ideia de trabalhar soft skills e hard skills, a ideia, posso? Pode. Então, né, a gente pensou no coração, porque para mim, soft skill tem tudo a ver com o que tá aqui, sabe? Os nossos motivos, o que faz o nosso coração bater mais forte, o que faz os nossos olhos brilharem, sabe? Com essa vitalidade, esse amor a tudo que a gente tá aqui vivendo como processo. E você mesmo tá compartilhando o seu coração comigo? Ai, meu Deus. Tá. Eu sei que pode faz parte do meu coração, então, viu? Então, estou sim, Ana. E muito dentro das minhas crenças, né? Eu tô aqui muito de coração aberto, né? Para esse projeto, para todas as trocas e para todas as pontes que nós criamos, né? E tá aqui o hard, tá aqui o corpo, então, ou seja, mas eles ficam perfeitos juntos. Ficam sim. Ai, deixa eu colocar aqui para você. Oh. Ai, gente! Eu não posso deixar uma criança descobrir isso. Porque eu já tô aqui, ó. Ai, maravilhoso! Adorei. Rê, eu acredito que você sempre terá sucesso naquilo que você coloca a sua força, porque você coloca de verdade. Eu acredito que esse programa você também faz pensando nas pessoas e como essa mensagem vai chegar até elas. Sim. Então, que você tenha só sucesso. Amém, viu? Amém, Ana. Muito obrigado. E para você que nos acompanhou, essa troca, e assim, eu sempre comento, e de verdade eu acredito que nós sempre saímos melhores. Isso é o mais importante, porque a mensagem ela vai encontrar os seus caminhos. Acredite, né, em você, no desenvolvimento, na possibilidade de ser uma pessoa, um profissional melhor, de ser uma influência positiva. Olhe para as suas soft skills, para as suas hard skills, com amor, com respeito, mas também se permitindo crescer, se desenvolver. Acho que é muito sobre isso. Então, fica aí a nossa crença de que eu sei que pode, que você pode, que a gente pode, e isso muda tudo! Muito bom!